Que a graça e a paz do Senhor Jesus, que a comunhão do Santo Espírito do Senhor esteja com você, meu querido, com você, minha querida, com você que ligou esse vídeo nesse exato momento. Quero já de antemão mandar um forte abraço para o meu irmão Davi, de Minas Gerais. Tá, irmão Davi? Se você assistir esse vídeo, estou mandando aqui um forte abraço, tá? Que Deus abençoe a você, a sua esposa, a sua filhinha, né? A toda a sua família, tá? E que Deus abençoe a todos os irmãos e as irmãs que estão ligados agora nesse exato momento, nesse vídeo. Motivado, após eu ter uma conversa ontem com o irmão Davi, né? Eu estou aqui motivado nesse exato momento a falar sobre pastores ungidos ou não ungidos, falar sobre isso, pastores ungidos. O irmão Davi pediu para que eu falasse algo sobre pastores ungidos. Só que antes de falar sobre esse assunto, eu gostaria que você abrisse as escrituras em Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 17. Gostaria que você pegasse as santas escrituras. Sempre quando eu prego, eu peço aos irmãos, aos amados irmãos, às amadas irmãs, para que abram as escrituras, para que nós possamos juntos ler a palavra de Deus. Porque é na palavra de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, é que nós temos o discernimento do que nós devemos fazer e do que não devemos fazer. Sem o auxílio do Espírito Santo, nós não somos nada. Eu, inclusive, também, conversando com o Davi, eu aconselhei até o irmão Davi que ouvisse o nosso amado irmão Mário Persona. Eu sempre indico para meus amigos, para os pastores amigos meus, que ouçam Mário Persona. Mas Mário Persona é o nosso irmão em Cristo. Mário Persona não é Jesus. Mário Persona não é um homem para ser adorado, de jeito nenhum, conforme nenhum homem é. Porque se amanhã depois Mário Persona ele vem a falhar, ou vem a haver algum escândalo na vida do Mário Persona, se a pessoa estiver seguindo o Mário Persona, ele vai se escandalizar e vai cair, vai se afastar da presença de Deus. Então nós não devemos seguir homem nenhum, nem Mário Persona, nenhum apóstolo, nenhum pastor, não, nada disso. Nós não buscamos seguidores. Nós devemos seguir sim, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é digno de honra, de glória, de louvor, e ele está vivo. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele é o cabeça da igreja. É ele que é o Senhor. Nenhum homem aqui na terra tem esse direito de receber a glória que só pertence ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas seitas, muitos homens têm estado com as suas mentes confusas acerca do nome de Deus e querem até mesmo anular o nome de Deus, anular e fazer com que muitos fiquem confusos acerca do nome que é sobre todos os nomes. Jesus é o Senhor. Yeshua é o nome do Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o único, é o eterno. É o Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus que desceu lá da sua glória, se fez como nós, homens, ele se fez carne, habitou entre nós, e ele foi visto, a sua glória foi vista nessa terra, e ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, e subiu cheio de glória, cheio de poder, e é ele que intercede por nós, através do seu Santo Espírito que está em nós, que habita em nós. Então nós não podemos ter confusão em nossa mente, porque nós servimos a um Deus vivo, a um Deus verdadeiro e maravilhoso. Mas vamos ler aqui, que o tempo corre rápido, né? Jesus diz assim no versículo 17: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mais pequenos mandamentos, e assim ensinar os homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo.
Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão, tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta. E vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te primeiro, depressa, com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele. Para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último cêntimo. Até aí, meu amado e meu querido, minha amada irmã. Meu querido irmão, minha querida irmã, veja a responsabilidade que é para um pregador anunciar o Evangelho. Jesus Cristo diz aqui, qualquer, pois, que violar um desses mais pequenos mandamentos e assim ensinar os homens. Veja, meu querido e minha querida, o Senhor, ele chama cada um para uma determinada função. O Senhor Jesus, ele é o cabeça da igreja. A menos que alguém arrancasse algumas páginas aqui das Escrituras para negar a existência de pastores. Pastores são homens escolhidos realmente por Deus, sim. E eu te provo isso na palavra de Deus. Pastores são homens chamados por Deus para apacentar. Quando Jesus Cristo foi para o céu, quando Jesus Cristo ia partir, o que ele disse para Pedro? Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, ensina as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Nem todos na terra foram chamados para ser pastores. Mas nem todos também foram chamados para serem ovelhas. Jesus decide pelo mundo fazer discípulos. Sim, devemos fazer discípulos, ensinar a verdade. Mas os pastores são chamados pelo Senhor Jesus. Então, quando eu conversei com esse irmão, essa madrugada, o irmão Davi, conversei com ele até 3 e pouco da manhã, então ele me deu a ideia de falar sobre pastores ungidos. E eu quero falar para o irmão Davi, que pastores são homens ungidos sim pelo Senhor. Ungidos para pregar a palavra. E veja, eu gostaria até que você abrisse as Santas Escrituras na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Né? Eu gostaria que você lesse junto comigo na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Eu gostaria que você abrisse as Escrituras também e lesse junto comigo no versículo 11. Olha só. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então veja bem, meu querido e minha querida, o Senhor, ele chama uns, conforme diz aqui a palavra do Senhor Jesus, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Quando nós pregamos aqui falando acerca dos falsos profetas, é porque a palavra de Deus nos dá base para isso. Mas você pode perceber que em todos os meus vídeos que eu tenho gravado aqui, eu posso falar sem medo de errar. Hein? Eu não cito o nome de ninguém. Eu quero que alguém venha falar, se eu estou citando, apontando o nome para alguém. A palavra de Deus diz que nós devemos julgar a profecia. Ou seja, a palavra que sai da boca do pregador. Nós podemos e devemos julgar, sim. Mas não julgar a pessoa em si. Mas julgar aquela palavra que está sendo pregada, se ela provém da palavra de Deus ou não. Então nós temos essa condição de julgar a palavra que está saindo da boca de quem está pregando, mas não julgar a pessoa em si. A palavra de Deus diz para nós não julgarmos a ninguém. E eu gostaria que você abrisse as Santas Escrituras também na carta aos Romanos. Olha só o que o apóstolo Paulo fala
aos Romanos, eu posso até dizer para você o que está escrito, mas eu gostaria que você lesse junto comigo o que o apóstolo Paulo diz aos Romanos no capítulo 2. Olha só, veja só o que está escrito. Olha só, no primeiro versículo, o apóstolo Paulo diz assim, ó, portanto és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Olha só, o apóstolo Paulo fala, portanto és inexcusável quando julgas. Inexcusável significa que não há desculpa para você que julga a outra. Olha só a responsabilidade do homem, da mulher que fica julgando seu irmão, julgando sua irmã, julgando as pessoas, né? Porque o próprio Senhor Jesus disse, não julgueis para que não sejais julgados. Com a mesma medida que você julgar, você será julgado. Você quer ser julgado? Não, né? Então você não deve estar julgando as pessoas. Porque aquele que julga será julgado. Agora, concernente a esse tema, pastores ungidos. Meu querido e minha querida, Jesus Cristo sempre chamou pessoas para o seu ministério, sempre. Tanto lá no Velho Testamento, Deus escolheu homens, como no Novo Testamento também Deus escolhe homens e escolhe mulheres. Enquanto o Senhor Jesus não retornar, não voltar, que Ele voltará. Enquanto Ele não voltar, enquanto estivermos aqui nesse mundo, Deus estará escolhendo sim homens e mulheres para pregar. E eu quero também abrir a palavra de Deus na carta aos Hebreus, no capítulo 13. Veja só o que diz em Hebreus, no capítulo 13. É o que eu estava falando. A menos que a gente rasgue algumas passagens das Escrituras, aí nós vamos ter que negar que o Senhor nos chama pastores, né? Olha só, Hebreus 13, 17, na minha versão da palavra de Deus, está dizendo aqui, está claro, obedecei a vossos pastores, né? E sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria, e não gemendo, porque isso não vos seria útil. A palavra de Deus está falando aqui, né? Obedecer a vossos pastores. Eu estou como pastor, pregando a palavra, né? Nos meus vídeos, sempre anunciando, falando a palavra. Quando eu torno a enfatizar, quando eu falo acerca de falsos pastores, eu falo com base na palavra de Deus. Mas eu não aponto o dedo para ninguém e não falo o nome de ninguém. Cada um vai dar conta de si. A salvação é individual. Agora eu tenho uma responsabilidade de pregar a verdade do Evangelho. Eu tenho uma responsabilidade de pregar a palavra de Deus conforme ela é. Então, sobre pastor é ungido, com certeza o pastor é ungido pelo Espírito Santo. Nós não devemos falar mal nem dos pastores e nem de ninguém. Aqui, segundo a palavra de Deus, eu acabei de ler agora aqui em Romanos, capítulo 2, o apóstolo Paulo fala, portanto, és inexcusável o homem quando julga quem quer que seja. Quem quer que seja. Então, nós não devemos julgar a ninguém. E quanto mais a um homem, a um servo de Deus que traz a palavra do Evangelho, das boas novas de salvação. Porque quão formosos são os pés daqueles que anunciam a paz, daqueles que anunciam coisas boas, daqueles que anunciam o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam a verdade do Evangelho. Meu querido e minha querida, quem me chama, quem te chamou para pregar, para anunciar o Evangelho, não foi homem. De nós mesmos nós não temos capacidade nenhuma. Quem nos capacita é o próprio Senhor Jesus, que está vivo. Devemos adorá-lo, devemos nos reunir, devemos congregar, devemos nos ajuntar, nos reunir em nome do Senhor Jesus Cristo e para adorá-lo, para exaltar esse nome que é o nome que está acima de todos os nomes. Então louvado seja o nome do Senhor. Meu amado, meu querido, minha querida, você que está ouvindo esse vídeo, que Deus te abençoe e te guarde. Você querendo fazer contato, conforme o irmão Davi fez contato comigo essa madrugada, conversamos mais de 2 horas, né? Você está aí, meu MSN está aí, você pode entrar, fazer contato comigo, estaremos compartilhando também, normalmente à noite, eu estou normalmente a partir de 22 horas, né, compartilhando a palavra de Deus com você, meu querido e minha querida. Examine as Escrituras, busca o Senhor Jesus, para que você não seja enganado e nem confundido pelos falsos profetas, torna a falar, e pelos mercenários,
que infelizmente estão aí no mundo. Mas estamos aqui para anunciar a verdade do Evangelho. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Irmão Davi, a graça e a paz do Senhor.